E vamos falar de mercado da bola, que é o que a gente gosta, hein? O que você tá rindo, PVC? Pro YouTube, ó. É. Enfim, sós. Enfim, sós. É isso. Tá vendo? Só para vocês. Ó, eu quero saber... Não tá rindo ali. Eu quero saber, Hernan, desse mercado da bola. E hoje você soltou uma bomba que pegou todo mundo de surpresa, hein? PVC, você recusaria um salário 3 vezes maior que o seu, que você ganha hoje, para trabalhar em outro lugar? Depende. Depende. Dependendo, sim. Depende. Dinheiro não é tudo. Não. Você já recusou um salário 3 vezes maior, PVC? Já. Olha só. Já recusei o salário um pouco maior. Mais que 3 vezes mais? Não, mais que 3 vezes mais não. Caramba, não. PVC. Mais 3 vezes mais não. Mais 3 vezes mais não. Sabe quem também fez isso? Eu já fui embora para ganhar menos. 3 vezes menos? Não, 40% menos já. Ah, tá. É isso, é o ideal, Eu né? sei PVC? quem fez isso. Quem fez isso? Hã? Eu sei. Um comentarista da ESPN. Comentarista da ESPN? É. Não, você fez isso. Não, um comentarista da ESPN hoje. Hoje? É. Ah, Não foi? não sei. Não sei. Eu sei com a Abel Ferreira, eu tô sabendo a Abel Ferreira. E aí, Hernanzito vai contar pra gente, porque Al Hilal veio com tudo pra cima do Abel Ferreira, pro lugar de Jorge Jesus, enquanto o Inzaghi, né, não assumia, antes, né, do vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter de Milão assumir, o alvo foi Abel Ferreira. E ele negou, Hernanzito? Conta pra gente. 20 dias atrás, ele foi procurado, né? E deixar bem claro que não procuraram o Palmeiras, né? Procuraram o Abel Ferreira para contratá-lo com uma oferta salarial 3 vezes mais. O Abel ganha em euros, né? Vamos colocar o salário do Abel em euros. Dá na casa de 6 milhões de euros ano. Então, seria mais ou menos 6 vezes 3, 18, né? 18 milhões de euros ano. A nossa equipe profissional de futebol, mais do que os... Hoje o salário do Inzaghi bate na casa dos 25 milhões de euros ano, né? Então, assim, a oferta foi feita, a primeira conversa, e o Abel simplesmente não quis levar a conversa adiante. Disse que estava focado no Palmeiras, no Mundial, nas competições, e que tem a intenção de cumprir o seu contrato, que é teoricamente, o último ano de contrato, sendo que o Palmeiras vai tentar, depois do Mundial de Clubes, a todo custo, renovar até 2027. Né? Vai ter reuniões, conversas, uma conversa que já existe preliminar para essa renovação de contrato, né? Mas ainda não tem nada definido, não tem contrato batido para ele assinar ainda. Né? Então ele não quis ouvir, está focado no Palmeiras, agradeceu. E o curioso é que, assim, eu questionei, mas como o Abel seria um plano A e o Inzaghi seria o plano B, e o que me disseram foi o seguinte: o Al Hilal não tinha o Inzaghi na sua lista de treinadores ali como A, B ou C, porque ele estava envolvido na final da Liga dos Campeões. Então seria assim, impossível você tirar um treinador que estava ali na final, ou negociar com um treinador que está ali na final de uma Liga dos Campeões. Se o Inzaghi ganhasse a Liga dos Campeões, ficaria muito valorizado. Então, o fato do Inzaghi não ter ganhado, né, não ter se valorizado, foi o Al Hilal, depois da negativa do Abel, estava procurando também outros nomes, sondou outros nomes, mas aí conseguiu fazer uma oferta e negociar e contratar o Inzaghi, né, que é um valor mais alto, inclusive, do que o Abel Ferreira. Então, muito se questionou, mas o Abel era plano A e o Inzaghi plano B? Não, isso não existe. Quando o Al Hilal procura o Abel Ferreira, não existia Inzaghi na visão ali do Al Hilal, porque ele estava disputando a final do Mundial, da Liga dos Campeões com o Inter de Milão. PVC, esportivamente, claro que financeiramente aqui a gente está brincando, mas a gente sabe que é uma quantia muito alta de dinheiro, de grana mesmo, e ele já tem um baita de um salário no Palmeiras. Esportivamente, e aí é uma decisão pessoal, né? Se a pessoa quer ganhar mais, ela tem a proposta, é um direito dela. Esportivamente, ficar no Palmeiras é a melhor decisão, ainda mais com uma Copa do Mundo de clubes aí para ser disputada em alguns dias?
O Abel não recusa a proposta do Oriente Médio nesse momento. Tem a história do Al-Sadd, ninguém vai esquecer a história do Al-Sadd, tá certo? Então, não estamos analisando o Al-Sadd lá atrás. Aliás, como é que está a atualização dessa história? Depende da FIFA dizer que tem uma multa ou que não tem uma multa. Um dia vai chegar, a FIFA determinar que tem uma multa ou que não tem uma multa e aí resolve o problema. Ninguém nunca confirmou que o Abel assinou o pré-contrato, nem desmentiu que ele assinou o pré-contrato. Aparentemente tinha um pré-contrato e o caso foi parar na FIFA. É uma alegação do Al-Sadd do Catar, né, que diz que o Abel assinou esse pré-contrato e que ele não cumpriu e levou o caso à FIFA. Então essa situação ainda não teve uma resolução. Só estou falando isso para não parecer que eu estou falando, então você está falando do Al-Hilal, mas você não esqueceu do Al-Sadd. Não, eu não esqueci do Al-Sadd. Deixa o Al-Sadd aqui do lado, tem um outro caso, a gente pode analisar particularmente quando vier a decisão da FIFA. O caso do Al-Hilal. Ele tem compromisso com o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes. Ele renovou o contrato com o Palmeiras para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Ele não vai roer a corda com o Palmeiras no Mundial de Clubes, tá? Então ele não vai roer a corda do Palmeiras depois do Mundial de Clubes? Talvez, se tivesse uma mesma proposta, ele talvez aceitasse em agosto, porque é outro cenário. Ele tem contrato e compromisso também até o final do ano. E o Palmeiras quer renovar com ele até 2027, mas não está renovado. O compromisso dele é até dezembro. Se ele resolver roer a corda em agosto, porque tem uma proposta, negocia e vai embora se for o caso. Bom, nesse momento, 20 dias atrás, ele era 100% na Libertadores, líder do campeonato, 2 pontos na frente do Flamengo. Lua de mel. Sabia que tinha lá atrás um desgaste com o Palmeiras. Qualquer relação de 5 anos até casamento cria ruído depois de 5 anos. Então, aí você tem uma relação que em janeiro, fevereiro, março, tinha ruído. Ele remontou o time. O time está jogando com 5 titulares que não existiam no ano passado, né? Grosso modo, Giai, Mikael, que machucou, Emi Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque. É metade do time que não existia no ano passado. Então, como a gente disse aqui no começo do Brasileiro, o Palmeiras está sendo refeito. Não é como fazer um Cruzeiro, mas é uma reorganização de um time. Dá trabalho, indica oscilação. Entendemos? Não. Não entendemos, porque aí você perde 2 jogos e você fala... Pô, mas que absurdo, mas o Abel agrediu o cinegrafista. Na minha visão, ele foi mal educado com o cinegrafista. Não foi uma agressão, mas foi mal educado com o cinegrafista. Ficou irritado e isso gerou uma falta de educação. Bom, ponto. O que isso tem a ver com um time que está 2 pontos atrás no Brasileiro e que é 100% na Libertadores? Nada. O Abel não vai embora do Palmeiras por causa de uma proposta do Al-Hilal. O Abel pode ir embora do Palmeiras porque ele vai encher a paciência de tanta coisa que acontece em torno. Porque a gente não consegue entender que o técnico da Internacional de Milão, que o Al-Hilal quer, tomou a maior goleada da história da Champions League. Porque a gente não consegue perceber que há 2 rodadas do final da fase de Liga da Champions League, o Paris Saint-Germain estava em 25º lugar, virtualmente eliminado. E 7 meses depois ele é campeão da Champions, aplicando a maior goleada da história. Campeão em junho, só em festival de quadrilha. Não tem outro jeito. Campeão em junho não vai ser. Vai ser campeão em julho, se for no Mundial, e em novembro, se for na Copa do Brasil e da Libertadores, e em dezembro do Brasileiro. Em junho não vai ser. Então calma. Só que a pressão fica descomunal, na minha opinião. O Abel não vai embora por causa dos milhões do Al-Hilal. Ele pode ir embora por uma proposta tentadora da Premier League, por uma proposta sensacional da Liga Espanhola, por voltar para casa em Portugal. Pode até ser para o Oriente Médio, mas ele vai embora para a Arábia Saudita se tiver de paciência na Lua aqui no Brasil por causa disso. Por todo o desgaste, né? E a gente sabe como é pesada. Oi, Hernan. E tem uma questão também que o próprio Abel, antes do jogo contra o Cruzeiro, disse o importante é você
terminar o Brasileirão na frente em dezembro, e não agora. É claro. Porque a pergunta que eu fiz para ele foi: é importante terminar esse primeiro ciclo aí até o Mundial, em primeiro na Libertadores, com a melhor campanha, classificado para as oitavas no único confronto de Série A e na primeira colocação do Brasileiro? Ele falou: cara, o importante do Brasileiro é terminar em primeiro lá em dezembro. Isso antes do jogo. Então, assim, quando o Palmeiras perde pro Cruzeiro, parece que criou uma crise no time. Parece que tem uma crise. Parece que o Palmeiras vai para o Mundial em crise. Pelo menos isso eu vi muito de torcedor do Palmeiras.